Teste, testando. Opa, passa um slide. Slide 1, slide 2. É o diretor, você colocar. Não, a Lausiane é gerente e o Paulo é o coordenador do Interagras, é a Secretaria do Interagras. Tá? Então, vem dar uma palavra oficial do Ministério sobre o que a gente, qual que é realmente o espírito do GESAN, o que a gente pretende com ele. Tá? E aí, por fim, vem uma partezinha minha lá que é falar sobre um diagnóstico geral do GESAN e algumas coisas que o Ministério, então, está pensando em apoiar, e aí, para isso, vai ser um fórum de discussão à própria comunidade. Tá? Quem queres abordar uma coisa? Se não passo para o João. Não, é só dar boas-vindas a todos aí, sabe que todo mundo veio de longe, teve um esforço grande, são todos bem-vindos. Isso aqui é uma continuidade, né, das reuniões, é uma reunião técnica, que a gente tem como objetivo já dar um prosseguimento na nova arquitetura, né, que foi definida nas últimas outras reuniões, e já mostrar algumas coisas que estão sendo feitas, e todo esse objetivo dessa reunião é que todo mundo trabalhe junto. Ou seja, as várias empresas, tanto de saneamento como os prestadores de serviço, trabalhem juntos. Então a gente não vai fazer, nosso objetivo é começar pequenininho, fazer bem simples, bem pequenininho, fazendo alguns módulos, a Joel e o Paulo vão mostrar aí alguma coisa que está sendo feita, mas o objetivo grande nosso é que a gente possa todo mundo trabalhar junto, as empresas, o pessoal lá para a Gestida também tem o aqui hoje, mas tem o Bruno, que está lá desenvolvendo, todo mundo poder colaborar e fazer de forma colaborativa no celular. Vocês podem receber hoje, é só instalar no Android ou no iPhone. Se vocês instalarem o GitHub e colocar a GESAN, a palavra GESAN, vocês vão recebendo, assim, cada 6 horas, vocês vão vendo as postagens, dá para comentar no celular o que está acontecendo. Então, o objetivo nosso, a gente não vai mudar o GESAN da noite para o dia, porque muita coisa que tem que ser feita, mas ensaiar aí com todo mundo como que é um trabalho colaborativo. E usando essas novas tecnologias que a gente aprovou aí nas 2 últimas reuniões. A nova tecnologia não quer dizer que ela é fixa e rígida, né? Bom dia, sejam bem-vindos. Não é nada, não quer dizer que vai ter uma pergunta lá para o Sandy na última reunião online, não é nada que é fixo e rígido, tudo pode mudar. E a gente quer que as pessoas, as empresas de saneamento, os prestadores de serviço, eles sugiram essas mudanças, porque o objetivo é a gente juntar e todo mundo construir junto. Aí, uma coisa junta, tá? Eu tive uma oportunidade de estar vendo essas tecnologias que o Paulo Igor, principalmente, ele está falando lá com o pessoal técnico lá da COSAN, com o pessoal deles lá. E ela está muito antenada com o que tem hoje que o mundo inteiro está falando. Então, hoje, por exemplo, o problema que a gente tem no código de gestão estava nos enviando para representar a COSAN, apesar de sermos nós os fornecedores dele, para que não seja uma reunião tão técnica. Na verdade, uma reunião para os usuários do GESAN. Uso de problemas de faturamento, problemas de cálculo, problemas de travamento, e por aí vai, que todos nós estamos enfrentando. E o GESAN já está desenvolvido em torno de 10 anos, e os problemas são difíceis de serem implantados. Então, em função disso, e também em função de reuniões que houve no Ministério do Planejamento, que as nossas reuniões passaram acontecendo lá, antes de vir para cá, era por que fazer um software público, um software livre, se cada um estava se desenvolvendo independentemente. Então, a gente tinha versões do GESAN por companhia ou por fornecedores, e não tínhamos a integração dessas companhias discutindo negócio, discutindo soluções de problemas comuns, discutindo a evolução do produto. As companhias estavam agindo de forma independente, cada um tomando conta do seu problema. E quando o objetivo, ao lançar um software público,
Era exatamente o contrário, que os recursos fossem compartilhados, que o esforço de uma companhia fosse reaproveitado em outra companhia, que os problemas pudessem ser discutidos em conjuntos, uma vez que elas não são concorrentes entre si. Então não existe, esse aqui é o meu negócio, não existe isso. O GESAM veio para ser o sistema comercial das companhias de saneamento e forma colaborativa. E não vinha acontecendo. Eu fiquei surpresa em algumas reuniões que eu fui no Ministério, que não era só o GESAM, eram quase todos os softwares públicos. Era uma doença da forma de usar o software público. E nós, em conjunto, então, com o Ministério do Planejamento, começamos a tentar uma estratégia para mudar o GESAM, que é o que nos interessa hoje, para ele ser um modelo de colaboração que os outros pudessem seguir ou que os outros pudessem dizer, olha, esse fato foi ruim do GESAM, então eu também não vou fazer aqui universidades, não vou fazer os softwares que estão disponíveis lá. E assim nós começamos. E começamos primeiro dizendo os problemas que as companhias tinham que enfrentar e entender que os seus contratos de fornecedores têm que ser compartilhados, que esses códigos têm que ser compartilhados, que existe a necessidade das companhias conversarem entre si. Por isso, o comitê gestor, que é o que a gente está se reunindo aqui. É aberto a todos, tem que vir todos, fornecedores, companhias, pessoas que estão querendo saber se aderem ou não aderem ao GESAM, ou tem que estar aqui para estar ouvindo e colocando suas experiências. Então, a partir daí, a gente colocou que um dos principais problemas que hoje a gente enfrenta no GESAM é a sua defasagem tecnológica. Porque muitas soluções não podem ser aplicadas em função de como ele foi desenvolvido e hoje, como a gente tem para mantê-los. Nós temos um equipamento suficiente, eu diria, até muito mais do que ele sabe por direção, mas ele não consegue aumentar a velocidade de processamento, ele não consegue aumentar a velocidade de resposta. E a gente foi lá estudando e viu que, apesar do equipamento ser multiprocessado, ter diversas situações, a gestão não consegue, pela sua tecnologia, aproveitar os recursos do equipamento. Então, que comprar um equipamento, aumentar o processamento, não ia resolver, temos que resolver no software. Então, a partir daí, houve uma série de discussões sobre que arquitetura aplicar, quais são os principais módulos que a gente precisa trabalhar, como trabalhar em conjunto. E aí nós chegamos aqui hoje, deixa eu só abrir a pauta aqui para dizer para vocês, que nós tivemos uma conversa sobre arquitetura, que já foi apresentado à comunidade e foi aprovado, e aí, como diz o Pinheiro agora, é uma arquitetura proposta que começa a ser desenvolvida e a partir do momento que os desenvolvedores tiverem a mão nela, vão encontrar situações ou que a arquitetura não está atendendo, e que ela precisa ser expandida, ou que determinada ferramenta não serve e é melhor substituir pela outra. E aí é apresentado, é discutido e substituído. Mas, a princípio, a arquitetura do sistema já foi aprovada. Então, o que a gente conversou na última reunião como pauta, tá? Essa reunião. A gente falar sobre identidade visual, uma vez que vai se mexer em codificar o GESAM, qual é a identidade visual adequada. A GESAM tem uma parte visual muito antiga e difícil mesmo de entendimento para o usuário. A questão do módulo de cadastro, que foi considerado o módulo mais simples para começar a ser usado na mudança e para começar a exercitar o desenvolvimento colaborativo. Eu estou desenvolvendo um módulo, o Saulo vai desenvolver outro pedaço desse módulo e, em conjunto, a gente consegue um código comum para todos. Então, esse era um módulo simples, que não tem muitas regras de negócio, que podia aí começar a exercitar como trabalhar em conjunto. E a questão do módulo BET, que, como a gente já tinha apresentado anteriormente, o BET, na verdade, é uma cópia do online, exatamente o mesmo código. E, por conta disso, ele leva o mesmo peso, as mesmas condições que o online precisa para colocar ele no ar, no BET. E acaba usando muito mais recursos que é necessário e dificulta a situação. Como ele também não processa, não é multiprocessado pelas tecnologias utilizadas, ele também não consegue alavancar o sistema como devia. Então, esse foi uma situação que a COSAMPA colocou como prioritária para ela. Se ela ia mexer em arquitetura, se ela ia mexer em sistema, que o que mais interessava para ela é que o BET fosse mais eficiente. Então, foi esse o módulo que nós começamos a trabalhar. O que o Igor vai apresentar agora aqui é exatamente isso. O que foi feito na COSAMPA, como nós conseguimos desenvolver, até que ponto nós estamos, para a gente entrar para a outra fase, que é como colaborar e quais são os cronogramas para esse ano, 2015, o que vai ser feito.
E, afinal, a gente gostaria de apresentar o novo portal da comunidade gestante. Esse novo que está para sair, e desde junho, né, está com a data de entrada, e lá ele usa outras ferramentas de colaboração. O portal atual não usa. Então, o portal atual dificulta a colaboração de desenvolvimento. O novo não. Já foi colocado diversas ferramentas em que as pessoas podem trabalhar de forma mais colaborativa, então a gente gostaria de apresentar. Ela está na forma aberta, está aberta para alguns apenas, mas a gente conversou com as pessoas do Ministério do Planejamento pedindo para ela que as pessoas as empresas, os desenvolvedores que vão trabalhar de forma colaborativa, que quiserem trabalhar em conjunto, que a gente possa também colocar nesse módulo beta e trabalhar em conjunto até que ele venha a ser público de fato. Então, eu vou passar para o Paulo Igor, porque é o arquiteto do desenvolvimento de gestão da função. Bom dia, pessoal. Então, vou seguir mais ou menos como está na pauta. A primeira parte eu vou mostrar o que a gente fez com o módulo de cadastro. O módulo de cadastro, basicamente, a gente trabalhou nele nessas 2 últimas semanas. Lá a gente tem um modelo de desenvolvimento bem alinhado com as metodologias ágeis. Então, nossas sprints, que são as iterações de desenvolvimento, são semanais. Então, toda semana a gente entrega um pedacinho do sistema e vai integrando até que a gente decida que aquilo em release está ok para uma homologação ou algo do tipo. Vocês conseguem ver? Pode fechar. E aí o modo de cadastro, que na última reunião que a gente tinha discutido sobre arquitetura, eu tinha apresentado a arquitetura do GSAMBET, que a gente desenvolveu no ano passado, e estava migrando o primeiro batch para essa nova estrutura. E na parte do online a gente ainda não tinha feito nada, nenhum esforço ainda tinha sido aplicado no GSAM Online, né, na parte online, como a Joelma tinha falado. Hoje o GSAM ele é um cara só, ele é um módulo só. Apesar de a gente falar, o módulo de cadastro, módulo de microconexão, módulo de faturamento, não existe módulo no GSAM, definitivamente. Ele não é modularizado, como a gente fala, né? Ele é um módulo só, ele é um núcleo só, você não consegue compilar módulos separados, porque se fosse módulo a gente ia conseguir fazer isso separadamente. Então a gente cria um pacote e implanta um pacote. E tanto o online como o batch é o mesmo pacote. O que diferencia um do outro é uma chave que diz, esse aqui ele tem um robozinho que fica verificando se tem processo para ser colocado em processamento. O outro não tem a chave. É essa a diferença de gestão online e gestão batch hoje, né? E aí a gente começou a fazer a análise do módulo de cadastro de como a gente vai separar esse módulo de fato. E na arquitetura que a gente tinha apresentado em Recife, na reunião que a gente teve técnica lá, foi a gente chegar nessa estrutura. Só que para a gente chegar nessa estrutura, que eu vou explicar um pouco mais sobre ela, a gente precisa ter muitos outros passos, até mesmo de entendimento dessa nova estrutura, de que tecnologia a gente vai aplicar nessa estrutura. Não necessariamente toda ela vai conseguir comportar dentro disso, ou o que a gente vai conseguir compartilhar, o que a gente vai conseguir separar, que forma a gente vai separar essas unidades. Aqui eu coloquei os nomes como estão hoje no GSAM, cadastro, atendimento, micromedição, arrecadação, segurança. Mas não necessariamente vai ser essa forma que a gente vai modularizar. A gente tem que ir estudando, como a Joelma falou. Quando a gente começa a meter a mão no código e ir analisando de como a gente vai transformar do antigo para a nova estrutura, a gente vai observando vários pontos de melhoria, outras coisas que a gente ainda não consegue visualizar, mas mais para frente a gente acaba visualizando. Então aqui essa arquitetura, o que a gente tem? Esse barramento de serviço seria a parte back-end do GSAM, onde a gente subiria a parte onde ele faz todo o processamento das regras de negócio, interação com o banco de dados, interação com as filas, com toda a parte de estrutura mesmo do GSAM. E essas bolinhas que tem separadas são basicamente a interface com o usuário. O usuário ele interage nessa interface que manda requisições. O REST aí é um protocolo de comunicação que a gente tem no HTTP, né, na forma que a gente interage hoje web. Se ficar muito técnico, vocês me avisem que eu vou ter que explicar mais ainda, ou a gente tenta fazer alguma analogia. Aí o REST é uma forma de comunicação mais leve, extremamente utilizada hoje no mundo, e o cadastro vai lá com uma parte só de interface dele, faz as requisições para a API, aí a API pode estar na nuvem, pode estar nos servidores separados, pode estar em outros lugares. Isso dá uma flexibilidade muito grande para a gente economizar em termos de recursos, hardware, que eu digo. E aí aqui eu tenho o API GSAM, onde eu vou fazer a requisição para um serviço e ele me retorna os resultados. E aí a gente vai processando. O GSAM Online... Desculpa só interromper. Está aparecendo a tua outra tela aqui na gravação. Não, está espelhada ali. Não tem mais essa.
diminuir, deixar como assim? O pessoal lá do... Isso, assim eles vão ver, mesmo que pareça essas barras. Isso. Deixar assim? Sem apresentação? Não, está aparecendo outro. Ah, então pode continuar, desculpa. Certo. Então a gente tinha conversado sobre fazer a primeira experiência com o cadastro, né? Com o modo de cadastro. Ligar uma parte do cadastro e ver que tecnologia a gente utiliza, experimentar algumas coisas, para depois a gente decidir como é que a gente vai integrar isso tudo e se essas tecnologias que a gente escolheu realmente são produtivas, se a gente consegue evoluir com elas. Então a gente foi e começou a trabalhar no Gestão Online naquela estrutura que eu apresentei para vocês. Então o que a gente desenvolveu nessas 2 semanas? A gente desenvolveu exatamente isso aí. A parte interface, o HTML, CSS e JavaScript, que é a parte que a gente chamou do projeto online mesmo, onde vai ter a interface, a cara do usuário, vou mostrar para vocês. E o Gestão Cadastro como um módulo mesmo. Então ele é um módulo background, que são 2 projetos separados, um sobe no servidor, o outro sobe no outro e eles se comunicam. E o que a gente migrou foi alguns cadastros da parte de endereço e alguns cadastros e o cadastro do cliente, a parte de cliente. As tecnologias que a gente utilizou para a parte da API, a parte background, foi o Ruby Rails. São tecnologias muito fortes para a parte web, dão muita produtividade e a curva de aprendizado é muito alta do Ruby Rails para migração. Então, com pouco código, a gente consegue fazer muita coisa. Tanto que em 2 semanas a gente fez essa migração de cadastro. E eu garanto para vocês, se a gente fosse fazer em Java, ia demorar bem mais que isso. Então, eu vou mostrar aqui. Sim, antes disso, se a gente for fazer um paralelo para aquela primeira figura da arquitetura aqui, certo? É como se a gente tivesse feito isso aqui. Aquela bolinha externa. E aqui já o primeiro módulo do componente da API, digamos assim. Então, foi mais ou menos assim que a gente seguiu. Então, eu tenho aqui, eu coloquei na minha máquina, tem uns dados aqui. Aí seria basicamente aqui, Gestão Online. A gente não chegou a trabalhar tanto na interface, foi mais no finalzinho da última sprint, porque a gente queria apresentar um diferencial na parte de interface, né? Como ser mais produtivo na parte de interface, com os menus. Então a gente tirou aquele menu lateral com as pastas, colocou um menu mais macro, esses que estão em cinza porque a gente não tem nenhum módulo dentro deles, nada desenvolvido, só tem um de cadastro. Então se ele clicar aqui, ele entra para o módulo, aqui eu tenho o menu para voltar, e aí vem os menus internos aqui. Como a gente sabe que o GSAM vão ter muitos cadastros, vão ser muitos botões aqui, a gente tem um filtro. Caso ele, eu quero saber o cadastro de logrador, ele vai filtrando os menus para encontrar mais rapidamente o que o usuário vai desejar. Né? Apesar da gente ter os perfis dentro do GSAM, a gente sabe que nem todo mundo entra no GSAM com todos os cadastros, todos os módulos, todas as partes abertas. As pessoas entram e têm acesso ao cadastro, têm acesso ao atendimento, têm acesso a alguma coisa específica. Mas mesmo assim, quando a gente entra naquela pastinha, ainda tem várias outras internas. Né? Então a gente tem não só esse menu aqui, mas quando eu entro, vou aqui no logador de novo, entrei aqui na tela de logador, eu posso buscar por aqui também, município, ele vai também me direcionando, eu consigo ir para as telas de município. Então sempre vou ter aquele menu em cima, né, como esse menu geral que eu consigo navegar com bastante facilidade. Se eu quiser voltar lá, eu vou painel de cadastro novamente, consigo navegar. Tem vários pontos de navegação que eu consigo encontrar os cadastros, as consultas que eu tenho interesse rapidamente. E aqui, vou aqui no município. E aqui eu consigo fazer a pesquisa. Vou procurar aqui no Pará. Aqui a gente está com a base de dados lá da COSAMP só para a parte de endereço cliente. Essa busca aqui, como é aquela comunicação que eu mostrei para vocês, ele basicamente manda uma requisição para aquele barramento da API, background. Então ele fala assim, eu quero o município do estado do Pará. Quando ele chega no barramento de serviço, o serviço ele só pega aquela informação, faz a consulta no banco de dados e ele monta uma estrutura texto e retorna só aquela estrutura texto lá, que é um JSON que a gente chama. É uma estrutura como se fosse um XML da vida. E aí ele retorna aquele texto. E aí na interface a gente consegue compor a interface e montar a interface. A comunicação fica um pouco mais rápida. Então a ideia é que a interface, a interação do usuário fique mais rápida também. Então aqui eu tenho o cadastro normal, a gente vai fazendo. Opa, vou alterar. Aqui não muda muita coisa. Alguns componentes vou mostrar um componente aqui no logador, acho que tem um componente de bairro.
que são aqueles cadastros que eu tenho, cadastros alinhados. Quando eu tenho um logadouro, aí eu posso colocar, o logadouro pode estar em mais de um bairro selecionado. Aí eu vou lá, tá no aeroporto, Almirante, tipo do logadouro, vou colocar aqui aeroporto. Vou lá, aqui eu não preciso. Vou colocar no município Afuá. Aí um bairro. Lá no Afuá tem o bairro Centro. Vou colocar um que tenha mais, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, esse combo, como tem muitos itens, eu também posso ir pesquisando e ele vai filtrando dentro do select. Para a pessoa não ficar arrastando lá com o mouse e tudo. Vou colocar aqui Belém, que ele vai ter mais baixo. Aí já vai fazendo a seleção, né, alinhada. Eu vou colocar aqui Batista Campos, aí já vai adicionando aqui embaixo os bairros que eu quero. Aí se eu quiser cancelar, eu vou no X, ele tira. É um cadastro alinhado. O CEP é a mesma coisa, eu vou colocando os CEPs aqui, ele vai validando de acordo com o intervalo que ele tem dentro da cidade. Quando você cadastra o município, você tem lá CEP inicial, CEP final, ele vai verificando se está dentro dos CEPs que foram cadastrados, aí você salva o logadouro. O gestor foi preparado para ter, né? Porque se eu tenho CEP inicial e CEP final, é porque eu preciso de restringir. Mas, na prática, no cadastro, isso não estava acontecendo. Eu aceitava que entrasse CEP de outros estados, outros municípios, né? Então, a gente começou a fazer as restrições na base do cadastro. É claro que quem já está usando injeção e for fazer a migração vai ter problemas, porque vai aparecer tudo que faz sujeito no cadastro. Ele acaba ficando, não tem jeito. A parte de migração ela tem esses problemas, né? A gente acaba mexendo um pouco na estrutura do banco para a gente conseguir mudar os dados, para depois tem que chavear de volta para a gente não ter, continuar tendo a consistência usando o sistema. Né? Aí aqui eu tenho o cadastro do cliente também, segue as mesmas estruturas também. Então consigo pesquisar aqui os clientes, associações. Eu peguei um cadastro grande. Vou no criar cliente mesmo. Aqui no criar cliente eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. Aí o que muda aqui é a parte de baixo aqui, né? Pessoa jurídica. Quando a pessoa escolhe o tipo de pessoa nesse momento, ele muda o formulário para aquele tipo de pessoa. Pessoa física, endereço, telefone. Para o jurídico já é diferente, né? Endereço, telefone. Então a gente foi fazendo uma série de alterações. Esses cadastros alinhados que eu mostrei para vocês, como aquele do bairro, no GESAM hoje ele vai abrindo várias telinhas de pop-up. Né? Você clica no lá, eu quero adicionar um bairro, aí ele mostra aquela pesquisa, aí você faz uma pesquisa, ele mostra mais uma listagem, aí você seleciona a listagem, aí ele vai volta para o formulário. A nossa ideia é que a gente não tivesse tantos cliques e tantas telas para navegar. Em uma mesma tela a gente faz todas essas coisas. Pesquisa ele já aparece embaixo. Pesquisa já aparece embaixo. Tentar dar uma velocidade na hora do cadastro, na alteração, na pesquisa, o que fosse. E na consulta no banco, né? Na consulta do banco. Tem isso também. Acaba tendo mais serviços. E essa parte da identidade visual, a gente está procurando fazer conforme está definido lá na questão de acessibilidade que o Ministério publicou, né? Colocar letras maiúsculas, minúsculas, procuras, então, usar o padrão que todos os softwares de governo já estão usando. São 2 semanas, então não deu a gente para colocar o resto do menu, trabalhar nessa parte. Aí a ideia é que a gente vai incorporando essas outras coisas e vai identificando outras dificuldades que a gente tem. Essas dificuldades foram baseadas só nos estudos que a gente fez em cima de endereço cliente. A gente tem uma série de outras coisas dentro de gestão online, relatórios, outros tipos de cadastros mais complexos do que esse, apesar do cliente ser um cadastro já que tem bastante coisa. E aí, da feita que a gente for encontrando esses problemas, a gente vai melhorando não só a questão de interface, mas a questão de componente, navegabilidade, velocidade, tem várias coisas para fazer. Né? E aí é a questão da colaboração que a gente comenta. Né? A gente começou esse projeto, eu conversei com o pessoal da GESPISA, acho que semana passada, retrasada, que eles queriam saber sobre os projetos. Eu falei que a gente estava começando, podiam baixar o código-fonte para colocar as instruções. A gente tem uma série de deficiências, a nossa equipe não é muito grande lá. Então a gente tem uma série de limitações também, porque além de fazer as migrações novas, a gente tem que dar manutenção no antigo e evoluir o antigo e o novo.
Então são uma série de frentes que tem que ser, vão sendo feitas ao mesmo tempo, né, no sistema. E a gente tem uma colaboração grande do usuário da Cosan, porque nós desenvolvemos um módulo chamado operacional, que tem uma série de cadastros que este GESAM não tem hoje, que deveria ter. Então, o módulo operacional tinha que entrar dentro do GESAM. Só que na hora de desenvolver o módulo, a gente não pode usar as mesmas tecnologias que já estavam no GESAM. Então, não adianta continuar evoluindo uma coisa que já estava dando problema. Então, a gente desenvolveu ele com outra arquitetura, com outro menu, com outra cara. E colocamos dentro do GESAM no menu que ele clica e chama outra aplicação. Aí o usuário olha, outro ambiente, totalmente diferente. Aí trabalha dele. Aí volta para o GESAM. Então, o que a gente conversou com as pessoas responsáveis, pelos gestores, porque dentro da coisa, a gente tem um gestor para cada módulo. Então, a gente tem o gestor de atendimento ao cliente, o gestor de cobrança, o gestor de financeiro, o gestor de faturamento. Então, o que nós conversamos com ele? E nós vamos implantando essas mudanças paulatinamente. Esse cadastro que está pronto, ele já está em homologação. Assim que o usuário está ok, ele vai entrar lá e vai continuar convivendo com o gestão antigo. O que ele vai fazer? Desabilitar o gestão antigo, cadastro do cliente. Aí olha a confusão. Se eu vou usar um imóvel, eu vou entrar no gestão antigo. Se eu for cadastrar cliente, eu vou entrar no gestão novo. Então, essa forma que eles têm de ir migrando. Porque não existe condição de entrar todo o gestante de olha, a partir de hoje você vai de novo. Não tem essa colocação. Mas foi aceito deles. Eles viram a vantagem, eles estão trabalhando nas dificuldades que eles têm de treinamento, de passar essa informação e usando. Então, eles têm as situações até estranhas, porque tem unidade no interior que só usa geradores, porque ela precisa estar todo, não está velho. E quando ela chega na capital para fazer a reunião, os outros falam assim, porque eles não conhecem esse que eles hoje. Também é inviável a gente pegar e falar, vou migrar o GESAM inteiro, e aí a gente coloca disponível para o usuário. Vou demorar 10 anos para colocar para o usuário lá, e ele vai olhar, não tem mais nada a ver com a minha necessidade. Então, é estratégico a gente ir colocando de pouquinho em pouquinho, as coisas desligando do antigo. Eu vou mostrar agora um pouco das alterações que a gente tem no cronograma do GESAM Batch. No GESAM Batch a gente fez o desenvolvimento da estrutura para comportar os processos de batch no ano passado, e a gente começou a converter um dos processos. Então, em janeiro, a gente deve finalizar esse primeiro processo, né? Agora, essa última semana, a gente já está finalizando. E em fevereiro, a gente vai fazer testes, correções, melhorias, para ficar batendo o antigo com o novo, ver os ajustes que tem que ser feitos, finalizar essa homologação e já entrar em produção. Né? Então, eu vou mostrar. Esse aqui eu não consigo mostrar aqui, porque a base é de lá. Né? Então, eu fiz um vídeo para pelo menos vocês terem ideia de como é. O menu dele ainda é um menu que a gente estava trabalhando antigo, a gente deve migrar para ficar um menu igual do online, né? Que a gente está trabalhando agora. Então esse é o gerenciador de processos, ele basicamente tem a consulta. Eu vou pausando aqui que eu vou, se eu conseguir pausar. Estou explicando. Depois do play ele não volta mais. Ver se eu carrego ele de novo aqui. Então, ele é bem simples, né? Então eu tenho consulta do processo, inserir o processo e algumas configurações do gerenciamento mesmo dos processos de batch, né? Então na consulta de processo é essa primeira tela. Essa primeira tela deve mudar para uma tela de dashboard, onde você vai ver os processos que tem em processamento, o progress bar para cada um deles individualizado e tudo. Mas inicialmente a gente só tem a consulta, que aqui eu coloco as mesmas informações que eu tinha no antigo para consultar, e aqui ele tem um resumo do que eu estou consultando. São os processos em processamento, não tem nenhum no momento. Dá o play aqui de novo. Só o meu mouse aqui para ele não sumir. Aí só... sumiu. Não, tá aqui. Aí aqui é uma tela de configuração. Nesse gerenciador de processo, a gente tem aqui o nome dos processos que estão cadastrados lá. Aí a gente tem o controle de prioridades. Todos começam com prioridade 0. Se você acha que esse processo ele deve ter uma prioridade maior do que os outros, aí você aumenta o número dele aqui, ele vai ordenando, você sabe quem é o processo que tem mais prioridade em relação aos outros. No limite, você está dizendo quantos na fila podem ir ao mesmo tempo desse processo. Então, eu falo assim, eu só posso ter 2 faturar grupo na fila, de uma vez. Então, o gerenciador de processo, mesmo que a pessoa insira 10 faturar grupo,
ele coloca 2 por vez. Aí depois que processa esses 2, ele vai pegar mais 2 e colocar lá, para fazer uma gestão melhor. A gente tinha uma dificuldade grande, era o gerar documentos, né? Essa é uma situação que a gente tem hoje. O gestão é distribuída, tem diversos usuários. Tem usuários nas unidades de negócio, usuários na administração, e nós temos problema de processamento, ele não consegue processar tudo ao mesmo tempo. E não existe administração entre eles. Então, o pessoal da cobrança ia lá e gerar documento de cobrança. Solta dentro da fila. E o pessoal que está fechando faturamento, faturador. Aí fica. Entra tudo ao mesmo tempo, tem tudo a mesma prioridade. Se tiver 1000 processos, ele abre 1000 janelinhas. Ele vai fazer um pouquinho de cada um. 1, 2, 3, 4, 5. Chegar no 1000 e volta. E assim sucessivamente. Não tem controle. Vai. Isso não afeta o atendimento ao público? Afeta, com certeza. Porque ele também, como ele faz requisição ao banco, ele derruba o banco. Apesar de ter 2, né? Aí nenhum nem outro. Ficava todo mundo lá. O que acontecia? Quando acontecia isso, até bom, né? A gente ia lá, via quem está processando, derrubava os menos importantes e deixava os importantes trabalhando. Era visual para o público. Tem processo que a gente aborda e dá problema, dá erro. E aí, o que a gente colocou lá? Quais são as nossas dificuldades? Primeiro, é ter controle. É necessário dizer o que tem prioridade, o que deve ser feito ou não. Segundo, é pôr limites. O que acontecia com a cobrança? Esse foi o nosso principal problema. A cobrança tem metas. Então, ela faz meio que inteiro na mão cobra. Quando chega no final do mês, que tem a grana dela, só o documento. Tudo de uma vez. Então, aí ficam lá 20 páginas de processo, haja documento para processar. Aí, eu vou faturar grupo. Aí ficou lá por último. Só vai terminar todos os documentos e vai faturar o grupo. Não pode. A arrecadação do tempo para encerrar, todo mundo quer trabalhar ao mesmo tempo na mesma parte. Então, o que a gente fez? Definir prioridades, independente dos limites, quem é mais importante. Não existe. Não adianta a gente dizer que não existe. E depois, o limite de processos que podem ser trabalhando simultaneamente. Então, se a cobrança colocar 20 processos, a gente dizer que ela pode ter 5, ela coloca 20, 5 entram na fila para processar e os outros 15 ficam esperando. Quando o primeiro sai, o outro entra. E assim ele vai controlando. E se tiver um faturar duplo, que entrou e ele tem prioridade maior, aí ele vai analisar qual é o próximo. O próximo é o faturar duplo. Aí ele coloca o faturar grupo antes de analisar os outros, porque ele tem a prioridade maior. Mas como fica em relação ao público? Ele não está rodando o processo, está só lá Ele tá consultando só o atendimento ao público. Não, Tô lá no aí atendimento ao É outro lugar. outro lugar. É o Não, aqui é só o processamento do background. Como esse controle vai permitir quem tem muita máquina, pouca máquina, estabeleça o seu limite, que não afete o outro. Então, ele vai aí nas configurações, está me afetando? Tá, então eu tenho que reduzir o limite do processo. Aí vai lá, reduz, e da próxima vez, até ele achar o ponto de equilíbrio de cada companhia. Aqui ele tem a parte de periodicidade também, para ele dizer se é semanal, né, diário, mensal, diário. Tem alguns outros itens aí que a gente ainda está em discussão, porque a gente não acha necessário, deveria tirar, mas a gente ainda está vendo como é que a gente vai fazer isso. E o último campo, que é o script, é como está estruturado na API nova. Esse script ele determina a configuração de como vai ser processado o background. E essa tela aí é uma tela bem administrativa mesmo, de como vai ser administrado os processos de batch. Então eu acho que ele vai voltar, eu vou clicar em inserir. Aí a tela já de inserir o batch. Basicamente ele é um autocomplete, você vai escrever, aperta para baixo, ele mostra mais os batches, né, que tem os processos que tem lá no banco, a gente escolhe um, quando a gente aperta configurar, ele abre esse formulário. Então cada processo vai ter o seu formulário com os parâmetros que ele tem que passar para aquele processamento, né. Então no caso do novo gerar dados para leitura, para a gente diferenciar do antigo, né, aí a gente fez esse item. Eu determino basicamente só grupo, posso especificar uma rota e coloco o ano mês dele. Eu posso agendar também. É uma funcionalidade que tem no gestão antigo, mas se não me engano ele não funciona, né, hoje. Aí você pode agendar. Eu quero colocar isso aqui para rodar só na sexta-feira. Tá o horário. A gente tem alguns fatores. Atualização cadastral. Existe um processo de atualização cadastral que funciona na posição que eles estão nesse trabalho de um ano, mais ou menos. Então, diariamente, as empresas que estão fazendo cadastro
envia através da internet de cadastramento. Entra numa área temporária que o usuário responsável por aquele setor vai avaliar se aceita aquela informação ou não. Então, tem um comparativo que veio da rua, que está no sistema, ele vai lá e diz, olha, ok, atualiza, ok, atualiza. Então, durante o dia, ele faz isso. E à noite, está agendado para rodar a atualização. Então, à noite, eu pego aquilo que ele confirmou que está atualizado no banco e bato as regras para ver se eu posso atualizar hoje. Porque, por exemplo, eu fui a campo e disse que um imóvel que era antes hidrometrado, agora está sem hidrômetro. Um exemplo de uma atualização cadastral. Só que este imóvel está em rota de faturamento. Significa que alguém que saiu a campo para ler o hidrômetro do imóvel. Eu não posso agora ir lá no cadastro e dizer que não tem. Eu tenho que esperar o faturamento voltar, aí vai dar a informação que hidrômetro não encontrado, está na normalidade, segue o faturamento comum, e quando ele sair desse processo de faturamento, coloca isso. Então, esse é um tipo de processo que a gente faz agendamento. Ele roda na madrugada após todas as atualizações. Pode escolher tudo que precisa. Então, esse horário eu já atualizei o faturamento, já fiz isso, já fiz aquilo, aí eu vou testar se pode ou não atualizar. Pode, atualiza. Não pode, espera no próximo dia. No próximo dia ele faz a mesma verificação e assim sucessivamente. Aí aqui eu tenho a tela com as informações gerais do processo. Essa é como se fosse aquela tela que a gente clica no processo que está lá no gestão antiga e aparece a telinha, né, com a informação das funcionalidades que no antigo ele chama. Né? Um processo pode ter várias funcionalidades, ele vai cumprindo cada uma das funcionalidades. Aqui eu tenho as informações gerais do processo, os parâmetros que foram enviados a ele, no caso foi o ID do duplo faturamento, as rotas que ele vai processar, o ano, mês de faturamento, aí tem a barra de progresso, posso cancelar, posso voltar. Aí outra diferença que a gente colocou aí foi o processamento do log e a barra de progresso em real time. Né? A pessoa não precisa ficar clicando no atualizar. Ele já vai fazendo o load de acordo com o progresso do processo. Então, o processo vai andando, aí esse aqui vai andando, o log de execução vai aparecendo, esse log é controlado por a gente. Aí aqui é interessante, que a gente colocou para mostrar mesmo, o real processamento multithread. Cada execution ID desse aqui é uma thread. Aí a gente programou para ele abrir 2 threads por vez. Então, ele abriu a 27 e 28. Quando tem um fim de processamento, da 29, já está na 29 aqui, nesse processamento. Ele vai dando fim em uma e já vai abrir mais uma thread. Então sempre ficam 2 threads em paralelo. E isso é uma configuração do XML que eu posso dizer. A minha máquina é poderosa, eu vou colocar 5 threads para esse processamento. E ele vai executar 5 rotas de uma vez. Tantos imóveis de uma vez. A thread, imagine uma rodovia. Certo? A rodovia tem 2 mãos. Ela tem 2 threads. Eu posso percorrer 2 carros de uma vez. Certo? Quando eu pego uma rodovia que eu tenho 5 mãos, eu tenho 5 threads. Eu posso colocar 5 carros de uma vez passando. É assim que funciona. Hoje no GSAN a gente tem lá os processamentos dos batch, mas geralmente ele só usa uma thread, que não tem muito controle da multithread. Aqui a gente precisa configurar realmente quantos carros eu vou colocar para processar ao mesmo tempo. Essa é a diferença. E aí ele vai andando, vai caminhando aqui, e a gente vai acompanhando o log. Esse log lá, na hora de programar o batch, o usuário pode dizer para a gente, eu quero ver no log, quando ele terminar o imóvel tal, que informação de conta deu, e a gente vai colocar lá no código para mostrar esse tipo de informação para o usuário. Então, essa info que está aqui é mais para a gente, programador, né, do que para o usuário. Mas a ideia é que fique legível para o usuário olhar e conseguir identificar as informações que estão sendo processadas. Certo? Esse é o GSAN Batch. E aí tem a parte de desenvolvimento de projetos open source, que as ferramentas que a gente está utilizando, né? E era uma das coisas que estavam na pauta para a gente começar a discutir como vai fazer a colaboração. Hoje, esses repositórios todos, desses projetos que a gente tem feito, são todos abertos e ficam lá no GitHub. Qualquer pessoa pode baixar, a pessoa pode instalar, pode mandar alterações. Hoje a gente tem um usuário que manda alterações para a gente, que é o Julian. Ele tem um fork, né? O fork é uma cópia do repositório. Dentro do ambiente do GitHub, ele tem uma cópia exata. E toda alteração que a gente faz aqui, ele sincroniza no repositório dele. E quando ele tem alterações, ele manda a alteração para a gente analisar e incorporar no código aqui. Que é o que a gente chama de pull request, né? Ele faz uma requisição de um pull, que é a gente recuperar as alterações dele. O GitHub foi o modelo que o Ministério do Ambiente adotou para a nova plataforma de desenvolvimento. Que é o Git. Lá é o GitLab. Que é um modelo de
um direito de colaboração. O que aconteceu? É um repositório de código. Hoje, o que acontece com o GESAM? O GESAM tem o código da COSAMPA, que está no livro, que está disponível, tem o código do IPAD, que está no servidor do IPAD e dos clientes do IPAD, tem o código da Procente, que está no servidor da Procente e dos clientes da Procente. Então, o que eles fizeram? Falaram assim, olha, o código não tem que estar com o NIC, o código tem que estar aqui, amigo. Esse NIC lá, que eles estão colocando, estão definindo ainda onde é que vai ficar esses servidores. A última vez que eles participaram isso seria no CEP. Era lá que ele está, e todo mundo que está trabalhando está atualizando online lá, e não na sua própria máquina, não no seu próprio local. Aí quando ele falando quer dizer, eu faço uma cópia para minha máquina, porque nem sempre eu vou estar online na internet, trabalho com ela, e dentro dessa ferramenta, o que eu fiz de alteração aqui, ele comunica lá. Então fica um trabalho mais transparente, fica um trabalho que aí dá para fazer colaboração. Porque como é que a gente vai colaborar se eu não sei o que está acontecendo no Procente e o Procente não sabe o que está acontecendo com o GESAM? Toda vez que a gente mexeu em algum processo de GESAM, a gente mexeu pensando o seguinte, eu tenho que manter o que ele faz, mesmo que a COSAMPA não use. Porque a COSAMPA não usa, não significa que outra companhia não esteja usando. E fazer o que eu uso de forma mais parametrizada possível, para que o meu parâmetro, a minha definição, não seja a mesma limitação da próxima companhia. No caso dos prédios, no caso de outras coisas que a gente colocou aí. O que não tem parâmetro para ter, para que o código fique mais limpo e a forma de trabalho seja tranquila. Eu não preciso ligar para alguém e dizer, olha, me passa aí um módulo tal, me dê aí essa operação que você fez para o plano. Está lá. Eu posso fazer uma cópia e trabalhar com ela e devolver melhorias. Isso a gente, logo quando a gente publicou isso no vídeo, foi a primeira coisa que aconteceu. Uma pessoa de fora do país entrou e falou assim, olha, isso aqui está escrito errado. É mesmo de português. Ele foi lá e devolveu. Isso é que interessa. Não interessa se a pessoa está usando muito, está investindo muito, interessa que os problemas possam ser evitados. Porque eu posso estar com problema de faturamento, eu não sei. Está lá calculando errado e eu não percebi. Mas uma outra empresa que tem um outro tipo de trabalho avaliou e viu que está errado. Então, se ela viu que está errado, todo mundo for, alguém está livre. Todo mundo tem que pode ser o mais correto possível. Os cálculos serão corretos. Foi esse aqui. Na primeira semana, a gente colocou no GitHub. Na mesma semana ele mandou um pull request. Vamos colocar o do 52. É aqui, ó. Essa tela. Ele fez um pull request pra gente. Ele exigiu um merge. A gente colocou na mesma semana essa dish, o login dele, né, o usuário dele. Aí ele mandou, corrigindo, né, essa palavra que estava com o TH ao contrário. Em uma das telas, um HTML lá estava ao contrário. Aí ele pegou e mandou. Tem 5 lugares que está escrito errado essa palavra. Aí, ok. Aí ele mandou a correção. Aí eu fiz a análise do código que ele mandou para ver se tinha alteração, tinha quebrado alguma coisa. Óbvio que não quebrou nada, né? Na verdade quebrou, porque como estava escrito errado, ele estava ignorando isso no HTML. Quando ele corrigiu, aí a tela ficou esticadona. Assim. Aí eu só corrigiu a quantidade de width dele, peguei a alteração dele, coloquei de volta no parâmetro, mas agora usando a palavra corretamente, fiz o merge para o código e fechei a issue. E está tudo resolvido. Fechei aqui, ele recebe até o comentário dizendo que já fechou. Aí eu mandei agradecendo para ele, aí ele sem problemas e pronto, acabou. Ele não tem nem nada a ver com gestão, esse cara. Não tem nada a ver. Tem problema com gestão. Aqui na internet, o desktop usa um celular. Por causa dele, ele colocou o BlackBerry. Ele mandou no BlackBerry. É essa a grande vantagem de ser o software livre, público. Né? Não tem ter código escondido. E no portal tem um vídeo. Esse aqui é do Juliano. O que é o vídeo? Eu tenho lá, não sei se já viram. Olha a contribuição do Juliano. Ele fez o fork e mandou várias atualizações. A gente não teve nem tempo ainda de analisar todas as atualizações que ele mandou. E esse Juliano trabalha com gestão? Esse trabalha com gestão. Acho que a gente tem mais de 300 e-mails trocados com ele, porque ele foi fazer a implantação do zero lá. Aí, onde eu baixo? Aí a gente, baixa aqui. O gestão, aqui a tela. Como é que é o banco? Como é que sobe? A gente não tem o script zero do banco. A gente já conseguiu agora há pouco tempo. A gente foi fazendo praticamente com ele. A gente, olha, o que a gente tem de zero do banco é esse aqui. Aí ele subiu. Olha, está dando erro em tal lugar. Aqui está faltando ainda a tabela tal.
Ah, tá dando erro em tal lugar. Ah, então tá faltando informação tal. Aí a gente ia atualizando um script e mandando para ele. E aí, até que ele conseguiu subir, aí ele começou a interagir com injeção. Aí ele foi achando erro em relatório, aí ele manda, aí ele atualizou a biblioteca do report de Jasper. Esses merges pull request é quando ele pega, ele tá fazendo ele fez a cópia, certo? Ele está fazendo a alteração no repositório dele, não é no nosso repositório. Ele está alterando aqui, já está diferente do nosso. E o nosso também está alterando aqui. Quando ele quer sincronizar, pegar as alterações, né, as atualizações que a gente tem, ele faz o merge do que a gente tem aqui para o repositório dele. Aí é automático, aí aparece esse merge pull request. Ele pegou do código do sistema master. Então, alterações que a gente fez na master, ele pegou para dele de volta. A nossa master é a branch estável, certo? Toda vez que a gente lança uma versão, a gente atualiza a branch master. E aí ele vai atualizando. Ele foi atualizando aqui as atualizações que a gente ia fazendo, e ele ia fazendo outras atualizações, atualização de documentação, atualização de esquemas. E aí ele foi fazendo. Aí bem aqui eu falei para ele, Juliano, vou fazer a análise das alterações do código para a gente integrar e fazer o mesh, senão esse pull request não vai acabar nunca. Todo dia tem novas atualizações, eu estou analisando aqui e vai aparecendo mais, estou analisando aqui e vai aparecendo mais. Aí eu, calma, vamos analisar esse, fecha esse para a gente abrir os outros. Né? Aí ele, ok, aí ele mandou mais algumas. Resolvendo conflitos, realizando mesh de conflitos, posição na classe, mesh de pool, atualiza a versão do JCP. Então, a gente com o Juliano já tem essa colaboração. Né? A ideia é que isso se intensifique com outras pessoas. Então, o que está acontecendo? Está online. Se você instalar o GitHub agora no seu celular e digitar esses dias, ele está tudo aberto. Você já vai para casa vendo o que está acontecendo. Mas isso está na WhatsApp? Não. Não, isso é no GitHub. O GitHub é um serviço web, certo? E ele tem o Git por trás. E a gente tem um repositório lá onde a gente coloca o código-fonte. O novo portal que está no beta, ele tem o GitLab. A gente sincroniza lá. Só que ainda não está sendo usado, não está aberto. Então isso daqui vai deixar de existir e vai ficar tudo lá no portal. Lá vai ser sincronizado já pronto. Ele está usando aqui. E o GitHub é uma empresa americana, né? Eles tiveram ano passado $100 milhões de investimento só nesse GitHub.com. E por que eles investiram tanto dinheiro? Porque eles entendem que o GitHub é tipo, vai ser um Facebook de quem desenvolve software. Já é, na verdade. Ele é para todo mundo que usa ele de forma livre. Você não vai pagar para colocar o seu software lá. Se ele está livre, ele está gratuito. Agora, se você tem código privado e quer deixar lá, aí você tem que pagar. E qual é a diferença de usar um Git? O Git é livre. É aberto, você não paga para ter o repositório lá. Exato. O Git, ele é um sistema de controle de versão distribuído. Então, eu tenho o meu repositório na minha máquina, tenho o repositório que está no GitHub e tenho o software público. Toda vez que eu mando minhas alterações para o GitHub, para as outras pessoas se sincronizarem, eu vou poder fazer a mesma coisa com o software público. Eu posso ter 100 repositórios copiados e eu vou mandando a alteração para onde eu quiser. Eu posso mandar a alteração direto para uma máquina. A Joelma está programando comigo, eu quero mandar só uma alteração para ela. Consigo mandar a alteração só para ela. Ele é um modelo distribuído, é diferente do SVN, que a maior parte usa. Né? O SVN era do portal antigo. O SVN é centralizado. Você só consegue compartilhar com os outros o código mandando para esse repositório centralizado. Então ele tem essa diferença também. E também a gente uma dificuldade grande dessa mesma maneira, e é isso que eles estão tentando resolver com certo, é ter disponibilidade para receber, porque você está resolvendo o seu problema e você não vai esperar alguma coisa ficar no ar. Aquelas versões que o Julião vai sincronizando, ele vai acompanhando aqui no Wiki, né? A gente pede para ele sempre ficar olhando nessa página versão GSAN. Toda vez que a gente atualiza a nossa master com a versão estável, a gente publica aqui na Wiki dizendo o que a gente fez naquela versão. Que alterações foram feitas naquela versão? No dia 17/12 a gente fez uma correção e uma melhoria. No dia 9/1 a gente fez correção. E a gente tenta ficar o mais frequente possível nessas alterações, né? Para sempre manter todo mundo sincronizado. Vou botar aqui. Então, aí no modelo que a gente mostrei aqui no GitHub, ele segue mais ou menos esse modelo. Deixa eu colocar aqui, ficar maior.
Esse modelo do Weinberg, ele trabalha num laboratório de open source. É uma fotografia meio antiga, 2006, mas ela ainda representa bastante assim, a realidade. Tá? E ela, apesar de muito certinha, ela é bastante simples. A gente tem duas camadas aqui, que é a camada da comunidade e a camada de usuários, que é a parte amarela. Dentro do modelo open source, isso é entrelaçado, certo? Então, como é que funciona? Os usuários, que é essas caixinhas verdes, eles vão demandando features, né? Novas funcionalidades, alterações, melhorias. Vão sempre requisitando novas coisas para o sistema. Isso tem que entrar dentro de um local onde sejam analisadas essas features, essas requisições, para que a comunidade que desenvolve esse sistema consiga absorver e saber o que ela vai absorver primeiro. Porque cada um vai ter uma demanda, certo? Só que aí, e aí? Qual é que a gente vai pegar primeiro? Todo mundo tem as suas urgências, né? E aí, quando a gente pega essas demandas que foram escolhidas para serem desenvolvidas para a próxima versão, vamos supor. Então, isso é projetado, implementado. Esses patches aqui são feitos pela comunidade. O que são os patches? Enquanto um grupo está preocupado em evoluir o GSAM para uma nova plataforma, novas features, alguma coisa do tipo, tem os usuários, né, que estão ainda mantendo suas versões nas suas companhias, onde quer que seja. E eles vão verificando problemas, algumas melhorias, e eles não precisam esperar o sistema sair na outra versão para mandar suas correções. Então eles mandam os patches. Então ele manda uma correção, enquanto está no desenvolvimento eu preciso ir incorporando essas correções, não preciso esperar. E isso vai entrando num ciclo de essa perninha aqui da implementação, que é o teste e a integração. Se a gente não tiver isso, dificilmente a gente consegue manter um projeto open source, que tem uma boa cobertura de teste. Por quê? Como a gente recebe alterações de muitos desenvolvedores, várias alterações, e a gente, para garantir que não está quebrando nenhum pedaço do sistema, sendo um sistema muito grande, é difícil se a gente não tiver testes automatizados. Não dá para a gente colocar várias pessoas fazendo teste manual o tempo todo lá, toda vez que a gente recebe uma requisição de mudança. Então é extremamente importante que a gente tenha essa perninha muito consistente e bem. Esses novos módulos que a gente mostrou para vocês, todos a gente trabalha com testes automatizados. A gente faz os testes de integração deles todos, tem os testes automatizados, toda vez que vai rodar, colocar novas features, a gente executa os testes para verificar se está tudo passando, está tudo ok. O passo que a gente tem é de sempre aumentar a cobertura, que é o quê? Por onde esse teste está passando? A gente tem que garantir que ele passe pela maior quantidade de código possível. Aí aqui a outra perna é a perna de implantação. São as pessoas que estão implantando aquele sistema e dando a manutenção. E isso é um ciclo que volta lá novas features, a manutenção vai demandar novos patches, ou novas correções, ou novas features, e isso vai interagindo. E aí tem sempre o trabalho da comunidade e sempre o trabalho dos usuários, né, que requisitam ali novas features e a comunidade que vai dando suporte para aquela ferramenta, tecnologia. Não só o suporte técnico, mas como parte de negócio, como correções de bug, como melhorias, evolução tecnológica, etc. Paulo, quando você fala a gente, é o centralizador, né? Não, a gente é todos que participam do GSAM. Quando para você gerar, quem demanda o teste? Pode ser qualquer um? Qualquer pessoa pode implementar o teste. Só que assim, como é que acontece em uma comunidade open source? Nem todo mundo tem acesso direto ao repositório central. Certo? Aí, geralmente, a gente chama de core team, que aí são pessoas que são selecionadas, que têm uma expertise maior em cima do sistema, para ele ficar responsável por revisar os códigos. É isso que eu ia te falar. Não é para ele, não é para assumir. Quando eu falo poucas pessoas têm acesso ao master, poucas pessoas podem alterar a versão Direto, master, claro, né? que é aquela versão que está disponível para os usuários. Então, tem um grupo que está lá assumindo o master. Por exemplo, o Juliano enviou. Ele fez o desenvolvimento, ele fez a cobertura de teste, ele fez toda a parte dele. E enviou. Então, esse grupo avalia se o teste dele está testando, se o software está funcionando, se está dentro do que foi especificado. Esse grupo está a comunidade. A comunidade. Isso. E aí fala, não, absorve na massa que isso vai fazer parte. Aí integra. Integra. Então, E o papel do time é orientar. Ele vai lá, faltou os testes. Aí você vai repassar para ele que ele faça esses testes. E não vai implementar os testes para ele. Para ter a cultura que todos que desenvolvem tenham a mesma preocupação com a qualidade do sistema. Então você retorna para ele, você fez o pull request. Aí eu verifiquei lá, não tem os testes. Ou está faltando algum teste de alguma parte, alguma coisa. Aí eu repasso para você. Olha, faltaram os testes de tal lugar e tal.
Se precisar de ajuda, avisa. Aí volta. E nem eu fiz com o Juliano, respondendo para ele que eu ia fazer a revisão. Aí volta, a gente fica até a gente ter a consistência, foi avaliado, o código está bem estruturado, tudo é incorporado. Tanto que nesse mês a Microsoft anunciou, né, que ela liberou o código da Open Source e ela jogou para a comunidade testar. Quer dizer, ela já está começando a perceber que quando ela joga para o mundo inteiro testar um software que ela não lançou ainda, ela tem um ganho de escala, não é só os funcionários que ela está pagando, mas ela tem gente de graça trabalhando e desenvolvendo para ela. Isso mesmo. Então a gente tem que ter várias políticas quando a gente abre o sistema para trabalhar dessa forma, né? Tem que ter a questão do portinho, tem que ter as preocupações com a qualidade do sistema, tem ferramentas para dar suporte, como ambiente de integração contínua, e os testes têm que estar bem alinhados com isso, porque como é um ambiente de integração contínua, toda vez que eu atualizar a master, esse ambiente automaticamente ele vai gerar a build, vai rodar os testes, verificar se está tudo ok, e vai validar aquela minha build, aquela versão. Eu não vou precisar fazer isso manualmente o tempo todo. Então, quando eu verifico que a versão está toda ok, o build foi fechado, beleza, uma parte já foi finalizada. Eu só preciso analisar agora a qualidade do código, se está escrito legal, se dá para melhorar o código ou não. Então, tem que ter vários suportes aí para a gente conseguir estruturar esse projeto para um projeto open source de fato. E é isso. Os slides vão até aqui. Tá tirando na tela? Eu já tenho Pode deixar. Deixa aí. Bom, então, pessoal, como vocês viram, né, é um processo de passou da parte de introdução e depois da parte de implementação de uma nova visão de missão. Tá? E aí a gente está focado, né, na parte final, de como a gente consegue fazer mais, ou avançar mais na direção com cada vez menos recurso. Tá? O recurso no sentido financeiro da manifestação. Aí a gente precisa de recurso humano. Tá? Então, uma das coisas a qual o Ministério julga extremamente importante é promover, junto ao IPAD, à POSENGE e às próprias empresas de saneamento, que nós consideramos que isso é uma expertise que também tem que ficar na empresa de saneamento, disponibilizar recursos para fazer parte da migração dessa plataforma. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante que o Ministério vai buscar promover algumas empresas, tentando receber serviços como saneamento, como uma diretriz a ser adotada. Tá? E aí a gente vai estar focando esses esforços dentro dessa metodologia e aí focando em inclusão para fazer gerenciamento do que tem que ser feito das funcionalidades. Aos pouquinhos a gente vai conversando com cada uma das empresas. A primeira pode contribuir só. Eu vou lá na ação da COSAN, como as outras empresas que também desenvolvem, então, é a mesma linha. Certo? Ou seja, o que eu estou buscando é evoluir. Nós do IPAD, no CETA, também está nessa linha. Certo? E a iniciativa da COSAN, certo? Assim, é quase como uma coisa isolada, porque uma ação que foi trabalhada lá dentro, como a nossa também tem sido uma ação isolada. Certo? A abordagem que foi feita aí é bem simples, certo? Em cima de um outro bastante simples, tá certo? E que trata alguns aspectos muito simples, que na realidade não são. Tá certo? Dificuldade no desenvolvimento compartilhado. A gente sabe que é bastante complexo. Se alguém participou do desenvolvimento de gestão, ele sabe as dificuldades que nós tivemos de colaboração, não no sentido de que as pessoas não fizessem, tá certo? Mas no sentido de como fazer. Porque cada um olha para o próprio umbigo. Tá certo? Tem suas prioridades, tem suas necessidades e tem seus contratos. Ok? Então, ele cobra que aquilo seja dentro do contrato, ele tem habilidade
comunidade. Se você chega para a KR, ela quer tomar uma ação de parcelamento, ela não quer saber como é que vai ser, quem é que vai participar, você vê tudo. A gente vê aqui que o exemplo de momento compartilhado é que uma pessoa, quando é realidade na comunidade, ela é gigantesca. É tanto que as outras comunidades, tá certo? Não conseguiram até agora, são até mais antigas do que o restante. Tá certo? Então, eu estou querendo levantar esse aspecto para que a gente não simplifique uma coisa complexa. O exemplo que eu dei, uma ou duas pessoas, só para o pessoal entender como é. Esse modelo ele é aplicado por milhões e milhões de sistemas no mundo todo. O Linux, que tem milhões de pessoas no mundo todo, e é mantido, ele usa a mesma estrutura. Vamos para a nossa realidade. Tá certo? Nós temos, no caso do T-Sanpaio, nós temos 6 empresas que trabalham conosco. Certo? Ok? E todas elas exigem o cumprimento do contrato. Tá certo? E delas, a gente não consegue nem manter na mesma comunidade. Tá certo? Porque tem interesses próprios. Tá certo? A gente tem casos de empresas que disseram não quero mais usar esse banco de dados. E mudou. Tá certo? E não adianta você chegar e dizer, não, mas é porque o Ministério, não sei o quê, porque ele tem a realidade dele. Tá certo? Ok? Então, isso aí, vocês vivenciaram. Isso também não muda. E Arthur vivenciaram isso. E hoje já tem revivenciado. A gente tem empresa hoje que diz, ó, eu estou querendo sair da comunidade. Porque o custo que eu tenho, tá certo? Eu não estou disposto a pagar o custo para ter o benefício que eu tenho da comunidade. Eu quero do ponto isolado. Tá certo? Porque eu vou ter mais estabilidade, vou ter mais não sei o que e tal. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Não pode tratar uma coisa simples, é uma coisa complexa. Quando ele fala, dificuldade na padronização dos processos. Isso é um processo. Apesar de serem parecidos, tá certo? Tá ok? Cadastro, atualização cadastral, faturamento, assim. Mas cada um tem suas especificidades. E ninguém abre mão delas. Tá certo? Isso aí, eu estou dizendo, dentro de 6 empresas que já ficam com a gente. Tá certo? Ninguém abre. Se ele dizer, eu quero desse jeito, você argumenta, rapaz, mas isso aqui podia ser padronizado. A gente tem até o caso de Armando, tá certo? Da KM, que desde o início buscava padronizar, via como grande benefício a padronização, tá certo? De processo, de conceito, não sei o que também. E não conseguiu, porque cada um tem a sua cultura e cada um tem seus interesses. Tá certo? Então, eu estou aqui exatamente para tentar entender como é essa coisa e chamar a atenção de que a coisa deve avançar de uma forma responsável. Ele não pode colocar como sendo uma coisa simples, uma coisa que é complexa. Tá certo? Eu digo isso na experiência, tá certo? Em 30 anos de treinamento. Já implantamos diversos sistemas, salvo engano, 12 empresas. Tá certo? Estaduais. Então, a gente tem que ter a consciência de que a coisa toca. No discurso, parece uma coisa simples. Não, a gente pega ajuda aqui, ajuda lá, não sei. Pô, quem vai ser responsável, tá certo? Por qualquer falha? Quem é o responsável? Quem vai bancar o prejuízo que eu gerei a KM? Quem vai bancar o prejuízo que eu banquei a Sorocaba? Ok? Então, hoje, precisa ser pensado nisso, porque hoje quem é o responsável? Se a performance está ruim, eu levo a multa. Tá certo? Eu levo a multa porque a minha performance está ruim. Se eu gerei alguma informação errada, eu levo a multa. Tá certo? Ok? Então, a gente tem que ter essa preocupação. E, como eu já falei, a dificuldade de conciliar interesse. Porque cada um tem seu interesse. O diretor de empresa pública, principalmente, que é a situação pública, tá certo? Ele chega e vem com conceito diferente. Ele chega, metodologia diferente, ele fez só, eu não quero mais que você veja dessa forma, não, porque está 20 anos, eu quero culpar. E por aí vai, e eu não quero para ontem, eu quero para amanhã. Aliás, não quero para amanhã, eu quero para ontem. Tá certo? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. E eu entendo aqui que é o seguinte, hoje a gente tem diversas comunidades.
nas comunidades do GESAM. Ok? Eu acho que o que deve ser incentivado é que essas comunidades evoluam, conversem entre si, não sei o que, tá ali. Tá certo? Porque, por exemplo, eu não me sentiria confortável, tá certo, de ser responsável pelo faturamento da empresa, onde eu não tenha a titularidade da responsabilidade. Tá certo? Então, é complicado. Tá certo? Então, a gente precisa ver por esse aspecto aí, porque, por exemplo, não, vamos unificar, não sei o que. Falar é bonito, unificar, como é que eu vou fazer? Quem vai ser responsável por isso? Como é que isso vai funcionar? Tá certo? Então, antes da gente falar em unificação, a gente tem que considerar que existem várias comunidades, cada comunidade tem suas peculiaridades e especificidades. Então, era chamar a atenção para isso, para que a gente comece a olhar e discutir nesse cenário. Certo? Se a gente chegar a um consenso de uma proposta consistente, não sei o quê, considerando esse cenário, aí tudo bem. Mas se não, o que vai acontecer é o que hoje acontece. Cada um é responsável pela comunidade e desenvolve. A gente está fazendo praticamente o mesmo trabalho daí. Então, sabe que é para quê? Para que a gente lance uma versão que vai ser hoje no portal, você acessa diretamente o fonte que está liberado, você baixa lá, tem o instalador, não sei o que, tá certo? Funciona. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria chamar a atenção antes da gente começar para que a gente não faça aquilo que faz de conta que ninguém falou, certo? Obrigado. Só esclarecer uma coisa antes. As versões específicas de cada companhia não vão precisar deixar de existir. Aquilo que eu expliquei do controle de versão ser distribuído, cada um pode manter sua versão. A versão que o Juliano tem lá é diferente da nossa. Apesar de ele ter o fork da nossa, ele foi evoluindo como precisou. Se ele quiser trocar o banco, ele troca. Mas ele não para de contribuir com a gente e a gente com ele. Ele pode continuar trazendo as atualizações do nosso código para ele e a gente pode continuar pegando as atualizações do código para o nosso. Cada especificidade de cada companhia, isso vai continuar existindo. Se a companhia precisar urgente mudar o parcelamento, ela pode mudar. Ela não precisa ir para o código central para depois pegar aquela alteração. Era só isso que eu queria deixar claro, tá? Não é desse jeito, não é centralizado, como você falou. O que eu estou dizendo é de que você vai ser responsável por isso. E as empresas não fazem concessões nacionais. Obrigado, Obrigado pela contribuição. era só contribuir. Eu acho que é extremamente importante você colocou pontos extremamente pertinentes e que cabem no seu devido esclarecimento. Eu concordo contigo que muito do software do código é complexo. Mas talvez muito mais complexo seja a nossa mudança, como nós temos que mudar o pensamento para o código. Isso realmente é uma mudança complexa. Tá? E não é tão fácil a gente assimilar, tanto é que ainda hoje a gente tem alguns resquícios de 40 anos passados que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia. Tá? E a primeira coisa, depois, se achar necessário, a gente pode avaliar mais profundamente no quesito técnico, tá? É justamente essa questão do controle das versões e da titularidade. As empresas, elas de ensinamento, primeiro, elas podem contratar uma empresa para fazer a gestão do seu código. E elas também podem solicitar que essa empresa, elas devem solicitar que essa empresa, que esse código esteja disponível, né, aonde alguém desejar, seja no portal, seja nas aplicações, né, segundo a legislação pertinente do software. Nesse sentido, comunidade não é e nunca foi um sinônimo de engessamento de uma solução. Logo, se ele não é um engessamento, quer dizer que você, enquanto prestador de serviço, ou a empresa que está prestando o serviço, ela é responsável pelo código a qual ela está fornecendo. Ponto. E para ela se tornar responsável,
ela sim tem a autoridade de ter aquele software, desde que compartilhado. Certo? Então, no teu caso, você vai ter não só, vai ter um fork, por exemplo, em página, apenas como exemplo. Tá? Desse fork, você vai ter outras 6 realidades, ou quantas realidades tu achar que você deve ter para sentir tranquilo dos seus clientes. Tá? Mas se tu for pensar, quanto menos tu tiver desses forks, melhor vai ser para ti. Né? Porque aí tu vai controlar só a exceção da exceção que é aquele presidente dos parceiros. Há 10 anos atrás, a gente tinha algumas limitações, até de ordem técnica, não só culturais. Tá? Mas, como tudo, em 10 anos se evoluiu. Tá? O GESAN não foi em 2005, sabe? Uma ferramenta ruim. Nunca foi. Mas de 10 anos para cá, muita coisa evoluiu. E talvez essa parte tecnológica ele não tenha conseguido evoluir na mesma velocidade. Tá? Se essa é uma constatação, a gente também tem que levantar que o gerenciamento do código também pode evoluir para o paradigma que era a ideia do software. Tá? E aí você vai poder ter o teu cenário, tá? Criando as suas especificações, fazendo código que você vai compartilhar ou não vai compartilhar por alguma situação que a gente vai analisar. Tá? E isso vai poder ou não ser atualizado ou utilizado por outra empresa. Tá? O que vai acontecer é que o código central, que é o master, pode ser que não seja um código do IPAD. O IPAD tem um contrato dele, porque os códigos dele é a responsabilidade dele. O código master seja de alguém que está centralizando a contribuição de todo mundo, incorporando outra ferramenta. Beleza? O livre, tá certo? É exatamente você tomar decisão livre. Tá certo? Com liberdade. Por exemplo, a gente está numa comunidade que é a gestão. Se eu, por acaso, chego, tá certo? E começo a compartilhar, tá certo? Mais assiduamente com alguém, tá certo? Ok? Cada um tem sua política, tá certo? Ok? Essa questão de você tentar centralizar, isso aí é que eu acho que é um caminho que não vai seguir, tá certo? Você está empurrando No plano correto. Você mesmo acabou de dizer, você mesmo acabou de dizer que teria um fórum, tá certo? O que seria feito com a gestão, tá certo? Que não seria das empresas que contribuem, tá certo? E que ele seria gerido de forma diferenciada. Ou eu estou falando a sua boca? Não, acho que você está dando uma interpretação. Eu estou procurando entender. Eu acho que seria extremamente importante o entendimento. Por isso mesmo. Assim, primeira coisa é o seguinte, nossa iniciativa não foi individual nem foi sozinha. Isso foi uma coisa que foi construída junto aos ministérios e junto às empresas de saneamento. Hoje, quem está mexendo no código é apenas a nossa equipe, por conta de situações que essas empresas estão enfrentando para se organizar. E é por isso que a gente trouxe o modelo e mostrar que é possível, para que elas possam, através dos seus fornecedores, fazer trabalho em colaboração. E a gente vem discutindo essa aqui na terceira, na primeira, na segunda, na terceira reunião. E na primeira reunião se foi apresentado a proposta e o que a gente queria fazer, que era a retomada do comitê. Reformado pelos usuários do ICE. Esses têm que estar aqui no comitê. Os seus fornecedores, etc., são muito bem-vindos, colaboram, né? Mas a palavra é deles, eles têm que ser colocados com as necessidades da comunidade. Porque não pode existir diversas. É uma comunidade e elas são diferentes. Uma coisa que a gente vem trabalhando no GESAN desde que nós começamos é que o GESAN não é um software da COSAMPA, não é um software da Compesa, é um software do Ministério. E é difícil, realmente. Muitas vezes o diretor chega assim, mas eu estou pagando. Mas você pagou e aderiu a um processo que você tem que sugerir. Você pode fazer o que você acha importante, como a gente fez no modo operacional, disponibilizando, porque vai ter para ele.
disponibilizado. O módulo operacional está com a cara e a Cosan precisar. Está disponível lá. Se a gente tivesse trabalhado com uma outra companhia aérea, poderia ter a cara da Cosan que dessa outra necessidade, que poderia ser colocada. Ele se coloca aqui na comunidade, os recursos não é apenas o desenvolvedor, ao contrário, esses são os mais fáceis de ser encantados. A dificuldade é negócio. E quem conhece o negócio, quem conhece a necessidade, quem conhece a dificuldade, são essas companhias que tem que colocar aqui dizendo, olha, o cálculo é assim, olha, a complexidade é essa, olha, o meu erro está aqui, a dificuldade está aqui. E aquilo que você falou sobre código único, a gente vem lutando há muito tempo, né? Já vai fazer uns 3 anos sobre isso, e realmente é muito difícil, até por essas dificuldades.
pessoa é obrigada a coordenar. Há um planejamento dessa forma, e eu acho, e a gente bate na frente de todas as vezes que nós participamos, que nós não entendemos ainda qual é a grande sacada da software. Você tem os seus contratos com as empresas, você tem as suas responsabilidades, e eu ressalto que o que eles estão fazendo aqui não é nada irresponsável, pelo contrário, é louvável e de extrema responsabilidade, porque tudo que eles fazem, eles estão disponibilizando, então está para todo mundo avaliar, criticar e questionar. Então é de extrema responsabilidade e é de muita coragem para colocar a tapa. Né? Então, assim, é extremamente louvável e parabéns a iniciativa. Mas, enquanto nós tivermos a visão de que o software que eu desenvolvo na minha empresa, as evoluções que eu desenvolvo na minha empresa, elas me pertencem, eu não preciso disponibilizá-las, eu não preciso compartilhá-las, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir, muito menos as empresas. Porque, assim, muita coisa que vocês desenvolvem, e aí eu vou falar assim, mais especificamente para vocês, muita coisa que vocês desenvolvem, que vocês aportam lá um mundo de dinheiro, um mundo de recursos humanos,
muito de investimento para fazer, se isso tivesse, de alguma forma, disponibilizado, com certeza você evoluiria muito mais, gastaria muito menos, e eu tenho certeza absoluta de que vocês continuariam com os seus clientes da mesma forma que vocês estão. Com um custo muito menor, com a colaboração das pessoas. E assim, eu não estou dizendo aqui que vocês não deveriam, que vocês não poderiam continuar trabalhando com as suas evoluções, e que vocês tenham, como a gente fala no jargão, um lugar, vocês tenham algo que diferencie o trabalho de vocês, para atrair mercado, para atrair clientes. Nada contra isso, normal, tranquilo. Mas eu acho que, na essência, naquilo que se tem de comum, entendeu? Eu acho que isso deveria ser disponibilizado, isso deveria ser partilhado, e esse conhecimento deveria estar disponível para todo mundo. Porque se nós não fizermos isso, eu tenho certeza, cada vez mais vão aumentar as dificuldades de vocês no mercado, porque vocês não vão dar conta de atender os clientes de vocês da maneira que precisa. Sempre, se vocês olharem, sempre terá em algum outro prestador, desenvolvido por alguém, desenvolvido internamente, alguma coisa que vai estar um pouco mais evoluído, que vai estar um pouco mais avançado, e vocês não conseguem acessar, porque estão isolados, entendeu? Então, assim, nós precisamos, e esse trabalho que Deus está fazendo, essa retomada do comitê gestor, é justamente para a gente tentar alinhar, né, tentar criar uma cultura que seja partilhada por todos, e que a gente entenda de uma vez por todas que se nós não colaborarmos, se não tiver esse espírito de colaboração, e aí ele pode ser em maior escala, ele pode ser em menor escala, mas ele precisa acontecer de alguma forma, até para que a gente possa experimentar, porque assim, se eu não conheço, se eu não experimento, se eu não vivencio, como que eu posso falar que aquilo não é bom, que aquilo não me serve, que aquilo não me atende? Então, assim, hoje, eu agradeço muito a presença de vocês, o Tade, da Procene, o Saulo, né, também uma empresa que também desenvolve, que também está disponibilizando o sistema para vários usuários já também, porque tem um foco diferenciado, que atua com prestadores de serviços menores, mas é o nicho de mercado dele, o foco que ele estruturou para atuar. Para que vocês pudessem estar mais presentes, né? Porque, assim, esses processos, dessas reuniões, a gente vai aqui, ao longo da caminhada, porque assim, o Ministério quer construir uma solução, o Ministério não quer ser arbitrário a ponto de chegar e impor alguma solução, alguma situação para que isso seja empurrado pela abaixo. A gente quer construir com vocês. Então, quanto mais vocês puderem participar e quanto mais vocês puderem estar próximos desse processo, é importante e é salutar para todo mundo. Entendeu? Os prestadores de serviços, os representantes das companhias, cada vez a gente tem novos prestadores, cada vez a gente tem novos membros, as pessoas estão percebendo a importância. E a gente vai estar fazendo um trabalho de corpo a corpo com cada uma das companhias. A gente vai visitar cada uma delas, nós vamos conhecer a realidade, aliás, a gente já está fazendo isso. A gente está tentando entender como é que está o sistema hoje funcionando, qual o grau de satisfação com a empresa que presta serviço. E decorrente dessas visitas, decorrente desse levantamento, a gente vai ter que intervir de alguma forma. Em algum momento o Ministério vai ter que, o Ministério do Planejamento vai ter que intervir, porque se a gente percebe que em alguns lugares a situação está muito delicada. Né? Tem muitas empresas insatisfeitas. Então, assim, conforme eu falei, embora nós não sejamos o dono do sistema, porque o sistema é de todos, mas nós somos responsáveis por esse processo. E nós precisamos, e nós estamos assumindo esse papel de responsável, tentando minimamente coordenar esse processo e dar um direcionamento. Então, para finalizar,
E aí agradecendo também o trabalho do Pinheiro e do Arthur, que tem buscado, tem encontrado conosco, tem buscado entender essa situação, fazer esse levantamento, compreender como é que está essa realidade. A gente entende que a melhor forma da gente encontrar uma solução e construir um caminho que possa ser benéfico para todo mundo é de forma colaborativa. Todo mundo participando, todo mundo se ajudando, todo mundo se mostrando, entendeu? A gente não quer aqui que ninguém perca seus clientes, que ninguém perca o seu mercado, seu nicho de mercado, né? Não é isso. E se tem problema, se tem alguma dificuldade, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode facilitar para que as coisas, esses problemas sejam minimizados, entendeu? E a gente quer assumir um papel de moderação nesse processo e de regulação. É isso que a gente tem buscado entender primeiro, para que, junto com o Ministério do Planejamento, a gente possa entrar nesse processo. E a gente pode atuar nele de várias formas, mas a forma como nós queremos é também nesse modelo de colaboração, é também nesse modelo de participação. Onde todos tenham voz ativa, onde todos possam contribuir, onde todos possam participar. Então, assim, e aí eu posso te dizer, aí eu vou dizer para você que você fez a sua manifestação, que é assim, você tem razão em um monte de coisas que você colocou, você não tem razão de colocar que, quando você tentou, na minha visão, desculpa se eu estou sendo delicado, desqualificar o trabalho do grupo. Ou isso que vem sendo feito desde que o trabalho foi iniciado. Porque, assim, pode me parecer muito, pode não ser muita coisa, mas tem muita gente se esforçando, né, tem muita energia colocada, tem muita boa vontade colocada, para que as coisas continuem acontecendo e a gente quer que isso aconteça sistematicamente daqui para frente. Você está só uma pergunta. É só para com isso eu já finalizo e já deixo a palavra contigo. Então, assim, por favor, daqui para frente, não deixe de participar ou não deixe de encaminhar o representante, para que vocês também tenham ciência do que está acontecendo e depois, em algum momento, porque assim, sempre terão pessoas das companhias que vocês prestam serviços participando. E em algum momento isso poderá, sei lá, eu não sei o que poderá surgir das discussões e das resoluções tomadas. Então, é bom para que vocês também tenham ciência, para que vocês também possam acompanhar e conhecer as ações que estão sendo definidas e as ações que estão sendo tratadas. Obrigado a vocês pela participação, obrigado a cada um de vocês. Desculpa, eu não fiz de forma nenhuma diminuir o trabalho de ninguém. Eu só quis dizer que isso aí está acontecendo e eu também em outras frentes, certo? Inclusive, eu disse que era louvável o trabalho, certo? Ok? O segundo ponto é que, talvez, não tenha chegado para você, mas, por exemplo, nós, especificamente do IPAD, a gente tem liberado o acesso, tá certo? Porque para a comunidade tem lá um instalador, um site que nós podemos, é que a pessoa pega a última versão. Por que a gente adotou isso aí? Porque a gente era cobrado por publicar as versões, que no caso, antigamente, somente a gente publicava, certo? Mesmo assim era cobrado porque não estava publicando a mais recente. E a gente tinha dificuldade porque no comitê gestor não tinha ninguém que pudesse pegar essas informações e publicar. Então, a gente, você falou, não assim, não havia o acesso aqui, vamos colocar um instalador e tal. A produção. Caso aqui não estava funcionando, se não tiver, eu posso até corrigir. Mas ontem mesmo eu tive a preocupação de verificar se estava funcionando. Ok? Então, isso aí é uma correção. A questão da colaboração, certo? Outro aspecto que eu queria, na última reunião que teve, está com PESA, eu até liguei para o primeiro, tá certo? Porque surgiram alguns fatos que, mesmo
assim, a gente estranhou. Ali nas empresas, você está dizendo que a gente estava junto nisso, não sei o que. A gente não tinha participado ainda de nenhuma reunião, tá certo? Que era um profissional ou outro, tá certo? Mas que não era a palavra. Então, isso aí, inclusive, liguei para o Pinheiro e disse, ó, eu desautorizo, você está usando o nome do pai, dizendo que a gente está participando disso aí, porque a gente não sabe nem o que é. Por isso que eu vim hoje, para saber como é que está isso aí, para poder entender, para poder verificar. Tá certo? Então, na realidade, a gente colabora, a gente participa, tá certo? Da direção, a gente publica, tá certo? E interage, tá certo? Com algumas pessoas têm mais dificuldade, lógico, tá certo? Tá certo? Mas era somente essa informação que eu queria fazer, mas vamos seguir adiante. Se a gente já está com essa visão, com esse pensamento, então talvez seja importante que a gente possa fazer isso por meio do portal. Eu acho que, de alguma forma, facilitaria O objetivo, essa visão. Né? o objetivo aqui hoje é demonstração, é uma coisa bem pequenininha. E o objetivo, conforme a última reunião, mais antigo, sempre falou, não, vamos fazer uma coisa bem pequenininha, mas o que a gente quer fazer é com todo mundo junto. É bem simplesinho, é bem pequeno. O objetivo não é fazer aquilo tudo bom. Pode demorar 5 anos, isso, não sei quanto tempo. Nem acho que avaliou quanto tempo vai demorar isso. Mas o objetivo não é fazer um negócio pequeno, mas aí pegam poucas horas de cada empresa, tem programadores e artistas, e eles vão dedicar pouco tempo, porque não é para também demandar muito tempo de todo mundo. Um pouco tempo para fazer esse modelo colaborativo, né, a gente trabalhar nesse modelo colaborativo, para a gente ensaiar e ver se dá certo, se não dá, ver o que precisa melhorar. Então, o objetivo nosso, hoje aqui mostrando isso, é para chamar mais pessoas, uma coisa pequenininha, ninguém vai usar muito tempo, ninguém vai morrer por causa disso, e porque vai trabalhar num módulo pequeno, lá uma coisa pequena, e trabalhar todo mundo junto, discutindo os técnicos, né, os programadores, os analistas. Não, vamos fazer essa arquitetura. Vocês até na última reunião online sugeriram, não, gostaria de pensar um pouco mais. A gente quer ouvir a Procede, se tem alguma ideia nova, a gente vê a arquitetura, a gente quer ouvir, mas assim, bem pequeno. Porque a gente acredita que se fizer bem pequenininho, todo mundo começar, os técnicos começarem a conversar e afinar isso aí, o negócio pode começar a dar certo. E aí pode diminuir o uso de recursos de cada empresa. Então eu posso pegar um programador, porque o fato, né, se a gente for ver, o fato, assim, é que pelo menos o que deu para perceber, é que é difícil uma única empresa, sozinha, ela tocar, sabe? Não tem dinheiro. Porque é muito caro. É muito caro. Quando a tecnologia muda, fica muito caro eu pegar e mudar tudo, entendeu? Sendo isso milhões. E aí quem que vai pagar isso? Tem que apresentar isso para o cliente. O cliente, às vezes, já pagou muito, vai ter que pagar mais ainda. Então, o objetivo é a gente ir trabalhando junto e diminuir esses custos, porque tem um compartilhamento. Então, não é nada fora do comum. É uma coisa pequenininha, a gente quer começar simples e com todo mundo junto trabalhando. O que eu queria falar é que não é só o programador, o desenvolvedor, é principalmente o usuário que é o cliente. Porque eu vou te dizer uma coisa para vocês. O programador fez o que ele achou melhor para aquelas regras de identidade visual. Mas está melhor? Quem está no dia a dia, todo dia trabalhando com ele, a gente brinca lá e fala assim, o desenvolvedor achou lindo isso, mas quem está todo dia pensando, não, mas uma coisa não suporta. É cansativo. Aquilo ali é contraproducente. Mas para quem fez aquilo uma vez, parece maravilhoso. Então, a gente precisa, não só que vocês participem da homologação, como usuários, dizendo, olha, eu gostei dessa. Eu posso mudar a cor, eu posso fazer isso, se quer atender, resolver o problema do usuário. Se fosse assim, ficava mais fácil. Como também vocês possam colocar necessidades. Porque quando a gente discutiu isso com a Sandra, para apresentar para ela o que ia fazer, ela falou, mas você vai fazer só o que existe? Eu falei, não, a gente vai fazer o que não existe no modelo novo e já ir incorporando conforme o tempo, priorizando o que já existe no ano. Então, a mesma coisa acontece com você. São necessidades que hoje o GESAN não atende, que é atendido por uma
dessa na versão que nós estamos, é a integração com o cadastro do IBGE. A gente tem lá o código do IBGE. Mas um cadastro que vem do IBGE não é montado por dentro de versão e, consequentemente, não participa dos relatórios, das estatísticas, dos comparativos, da população, do INDIC, da FUVEST, etc. Então, no cadastro que nós estamos mexendo, a gente já incluiu a importação das informações do IBGE, para que possa participar dos outros relatórios. Então, a gente precisa que a comunidade trabalhe nesse sentido. Não apenas, olha, uma proposta que eu trouxe aqui para fazer, que vai estar a COPEG, na última reunião do comitê que discutiu a questão de performance, né, de dificuldade de performance, e o BET novo, a estrutura do BET novo, já resolve os problemas, o que falta? Os processos. Então, a gente montou um processo de geração de rotas, né? Então, o que eu queria convidar a Contesa era para usar o processo dela, qualquer um, e tentar colocar nesse módulo, desenvolver, colocar nesse módulo e testar esse módulo e colocar lá para esse processo. Nesse período, dizer assim, não, eu vou pegar o meu processo, Contesa, só a Contesa não tem problema, mas que já vai usar a infraestrutura do novo BET e saber se a infraestrutura do novo BET está atendendo todas as necessidades. E assim, cada companhia, conforme os seus contratos, conforme as suas necessidades, e ver se é possível. Eu acho que dessa forma, cada um medindo de fora, a gente está no começo do governo, todo mundo que trabalha em internacional está sofrendo isso, mesmo quem já permaneceu com o mesmo treinador, sabe que vai ter alterações, sabe que vai ter mudança. A Codonta teve, mudou a diretoria, mudou o diretor comercial, os diretores anteriores passaram pelo trabalho, a gente fez reunião, deram a aval para continuar, mas talvez alguns diretores de vocês não estejam dando a aval para sair. Nós temos que para poder falar de problema, uma outra solução. Então, é um momento da gente estar conversando, de resolvendo os problemas críticos, já que a mudança vai tomar isso, como atacar o que é crítico. E o que pode permanecer no versão a gente tirar até que haja tempo e recursos para isso, porque eu sei que todo mundo tem limitações, né? O Pinheiro falou. Tem uma parte do nosso trabalho que a gente começou a desenvolver, que é isso que eu pedi para o Igor dar uma entrada, era como que nós colocamos as necessidades, como que a gente trabalha internamente, como que comunica. E quando nós fizemos a primeira reunião, o Ministério da Planejamento apresentou o portal e apresentou o Resmine, que era onde se colocava lá as solicitações, que é chamada de para que as pessoas pudessem ir lá fazer mandados e ter respostas daqui. Olha, preciso disso, preciso daquilo. Então eu pedi para o Igor, a gente está mostrando isso para vocês, para a gente colocar essa versão lá, que vocês possam, não sei se tecnicamente tem alguém que possa implantar isso para vocês, falar de vocês lá no cadastro, e que vocês começarem a usar, testar, doutor, mensagem, etc. Se ele só acessar aí para a gente mostrar o beta de software que a gente quer colocar eles também. Essa vai ser a cara nova do portal de software. Isso está previsto para quando? Eu não sei se dizer, mas nós tínhamos o programa já até o final deste ano. 2014. Mas aí eu não acompanhei a atualização, eu não esperava até que o Ministério pudesse nos fornecer a ser. Eu já até nem liguei para eles, porque achei que eles não estariam. Mas o que nós já conversamos é que o pessoal trabalhando já. Né? A gente colocou já tinha, acho que 3 escritórios também. Eles já estavam testando que estavam com problema de TPS, algumas coisas. Já está com algumas dificuldades. Esses tem algumas coisas em inglês, né? Mas algumas coisas a gente já corrigiram, a gente já consegue fazer push request, já consegue subir o código, sincronizar, essa parte já está tudo funcionando. O que você perguntou naquela hora, vai ficar no positivo, tá? Vai ficar aí. E ele tem a mesma carga do que
vocês hoje fazem esse carregamento, né? Quando ela pediu para testar, eu fazia isso. Eu só dava um push para lá, ela vê se consegue sincronizar agora. E mandava para lá. Ela fazia isso. Né? As pessoas que já estão no software público, né? Então, o que nós conversamos com eles é assim, eles convidaram uma pessoa para estar trabalhando no portal para fazer as aplicativas, fazer teste, vídeo, ver se ia funcionar ou não. Então, o que eu coloquei para ela? Que a gente precisava incluir outras pessoas nesse beta para que pudéssemos testar a troca de informações, a questão de colocar demandas, acompanhar demandas, colocar software, usando esse processo que eles estão. Eles estavam tentando também migrar os usuários do software para não precisar todo mundo se cadastrar de novo. Aí eles estavam vendo como sincronizar o LDAP que eles tinham no antigo para esse novo. Aí eu não sei se ela conseguiu, né? Que ela estava Esse fazendo. repositório do jeito a gente consegue entrar no mesmo. Deixa eu ver. Não sei se já está. Não, acho que aqui é só o controle interno dele, não tem o dele. O Redmine ainda não está aqui. Ó. Essa parte do issues é onde o supervisor acabou de falar, que é a participação dos requisitos do saneamento. Uma coisa que eu conversei bastante com o Ministério Eva, é o seguinte, a gente vai trabalhar em conjunto, vamos trabalhar dentro daquilo que está colocando, discutindo, usar o Redmine, falou que vai terminar de usar, etc. Mas a gente vai continuar, a gente não vai estar amarrado no processo que está em desenvolvimento. A gente vai evoluir, por isso a gente foi para o GitLab. A gente lá vai fazer o aberto. Então, a mesma coisa a gente pode fazer enquanto o Redmine não está no ar, enquanto esse beta não vai ser conseguido trabalhar, a gente continua trabalhando com o que nós fazemos lá, que é o Trello. Entendeu? E hoje é o que está acompanhando o projeto na fusão. Tá, tô 3G, né? Está na internet, no celular. Coitado do teu 4G. É, pois é. Tudo bem. O que a gente fez em relação ao acompanhamento do projeto? A gente vai estar mostrando o que acontece na Rosanta. O que a gente faria é abrir um bolo de gestão de comunidade para que todo mundo pudesse trabalhar em conjunto. Não, tá conectado. Só falta um pouquinho. Pra cá? Isso, é. Não, lá no jeito do prédio, um pouquinho. Isso aí. Bote na tela. A outra tela são os dois. Não quero, isso que eu quero mostrar para eles. Os dois. Separados. Tá, vou entrar aqui então. Olha. Dentro do Trello, a gente criou um grupo chamado Fosamba, e aí a gente chama de essas telinhas, o banco de dados, injeção, é o bojo do projeto. Então, o que nós faríamos enquanto Redmine, enquanto o software está em tratamento, vai disponível, vocês tiverem acesso para usar. Criaria uma outra organização chamada Gestão Comunidade. Dentro do Gestão Comunidade, clica no Gestão Comunidade. Teria todas essas caixinhas aí. As melhores técnicas, as ocorrências, que a gente está chamando de ocorrência aqui, acho que alguns usam antes, outros sistemas de controle de ocorrência, são os erros que ocorrem, as solicitações que ocorrem da versão que vocês estão usando. Então, por exemplo, ali, gerar planilha por imóveis, perfil 101, imóvel centralizado, operacional. Vamos supor, esse daqui, um que seja faturamento seletivo, por exemplo. Eu acho que já tem bastante coisa aí. Não tem nada. Não? Esse aqui tem, que é o do operacional, tem uma planilha, o Ronald Então, solicitando. Deixa eu colocar aqui lá tem o motivo desse cartão. Alguém está fazendo uma solicitação operacional. A corda de flores e livro lado não deve ser somado, totais vezes sem cada mês. Então, isso foi o próprio usuário que foi lá e escreveu. O Ronald, que é a pessoa que escreveu aqui, foi lá e falou, olha, eu tenho esse relatório e eu quero que faça isso, ou eu quero que corrija aqui. E aí ele diz se é um erro, se é um ajuste, se é uma melhoria que ele está pedindo. Ele
ele colocou o relatório anexado, tá vendo? Ele anexou lá, o relatório de luz instalada, e aí ele veio aqui e fez mais algumas explicações. O desenvolvedor, ou o analista que pegou aqui, nem necessariamente serão desenvolvedores, a gente tem demandas aí que são demandas de informação, demandas de consulta de banco de dados direto. Então, a pessoa que vai tratar aquele assunto, pega, responde para a pessoa que está fazendo e como vai fazer. Aí, fecha o pouco. Aí a gente adiciona tantos usuários como participarem desse problema. Vamos supor que seja um problema comum, 4, 5 comentários. Então, cada vez que alguém faz algum comentário, as pessoas vão receber e-mail dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi para tal lugar, acompanhamento do fluxo dessa demanda. Aí o backlog são coisas que precisam ser desenvolvidas, são coisas novas que estão para ser desenvolvidas e a gente semanalmente faz uma reunião com o gestor para priorizar. Olha, essa semana a gente tem o potencial de resolver 3 coisas. O que você quer que resolva? Ele vai priorizar o que quer. Andamento é o que está sendo feito no momento pela equipe. Está vendo que cada cartãozinho desse sai andando no fluxo do atendimento dele. Então, o que cada um está fazendo e as atividades que ele está responsável. Em espera é quando alguma coisa entrou em andamento, por algum motivo ela deve ser suspensa. Ou por um impedimento, ou por uma nova priorização. Então, segunda-feira priorizou isso e aquilo. Chegou na quarta, houve uma emergência, e alguém disse, para isso, para fazer aquilo. Aí, ele foi para a espera, ou por impedimento. Ou a locação que ficou pronta, né, que precisa testar, e pronta, ela já pode seguir para a produção. E vai fazer parte da próxima versão. Então, a gente quer fazer um fluxo semelhante daquilo que nós estamos fazendo agora. Incluir as pessoas que estão trabalhando com isso, deixar elas ir usando isso até ficar nesse nível. Cada um que está como usuário, em cada caixa dele aparece que tem caixa que tem 2 caixas, tem caixa que tem uma só, são as pessoas envolvidas naquele trabalho. E aí, tudo que acontece com isso, a gente recebe no e-mail informando. Tem mandou, teve mensagem, teve novos comentários, teve solução, e assim por diante. E aí, passo a passo, que aí vai sair abrindo o que precisa fazer. E o que já foi executado daquela função. Acho que essa é uma forma simples que a gente começa a ter colaboração. E acredito que está na internet e todo mundo pode entrar e trabalhar. O que a gente precisa? Que cada um que queira participar, ainda que como, vamos dizer assim, como ouvinte. Eu quero participar, não quero só saber o que está acontecendo. Não vou fazer mais nada. Eu preciso informar para a gente cadastrar ali nos usuários que vão ter acesso a esse bolo. Que vão ter acesso a essa página. Vai estar lá. No momento que vocês acharem pertinente, entram lá e colaboram. No momento que vocês estão acompanhando o que está acontecendo. O Redmine é diferente. É isso aqui, ó. Ah, o do Redmine. Ah, então beleza. Você já conhece. É esse que ele escolheu. Excelente. Ah, vai ter o Redmine lá dentro. Tinha um que era como se fosse um demo online. Ele é assim. Aí tem as issues, né? Tantas abertas, os membros que participam. Aí as atividades, o pessoal vai. Que o pessoal vai fazendo, vai aparecendo. A pessoa também consegue abrir, fazer o acompanhamento. Vai passando os status, né? Vai, tipo, vai estar em andamento, está concluído, vai para produção. E aqui são as issues, que são as atividades que são abertas. Aí são classificados defeitos, features. Esse é o ambiente que vai ter no portal Software Público. Bom, eu queria perguntar para vocês, e agora eu digo para vocês, qual é o estágio, qual é o interesse, como podemos trabalhar, para a gente passar para planejamento desse ano. Nós vamos estar produzindo esse ano de forma colaborativa. Falta meia hora. Talvez eu tenha que ter Quer colocar aqui? acho que sim.
O notebook automaticamente vai avisar que tá na hora de eu parar de falar.